Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Vânia, voluntária desta Casa Bendita e responsável hoje pela nossa reflexão. Então eu convido a todos a sentar confortavelmente, respirar profundamente, procurar deixar os desafios do dia, desta semana, para o lado de fora e assim aproveitarmos de toda essa energia, de todo esse ambiente que foi previamente preparado para nos receber. Vamos também nos harmonizar com o nosso anjo da guarda, esse nosso irmão querido que nos acompanha, que nos intui. E amparados que estamos por essas forças amorosas, nós chegamos diante da nossa mãe querida Maria de Nazaré. Ela nos envolve com o seu manto azul de paz, ela nos acolhe. E pedimos a essa mãe que possamos aprender durante a nossa jornada a amar, a perdoar todos aqueles que convivem com a gente, que a gente possa ter os nossos corações abertos para a tolerância, para a harmonia, para a paz. E de mãos dadas com essa mãe querida, nós chegamos diante do nosso Mestre Jesus. Que possamos sentir sua presença bem pertinho de nós. Agradecemos, ó Mestre, por todos os seus ensinamentos, pelos seus exemplos. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. E assim, rogamos ao nosso Mestre Jesus que possamos chegar diante de Deus, esse Pai misericordioso e amoroso, através da oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todo mal. Que assim seja. O tema da nossa reflexão hoje é a parábola do filho pródigo. Nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E para a gente iniciar, eu vou ler essa parábola, que está no Evangelho de Lucas, capítulos 15, versículos 11 a 32. E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque esta parábola é de uma riqueza e de de ensinamentos que nos localiza perfeitamente na vida que temos hoje. E Jesus disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, Pai, dai-me a porção que me cabe dessa propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo assentou-se de seu país, para uma região muito distante, e lá dissipou sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos.
Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu ao seu próprio pai. Estando ele longe ainda, o seu pai o viu, compadeceu-se e correu, e lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Disse o pai para os seus servos: trazei a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e danças, convocando um dos servos, que informou sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos? Quando chegou esse teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado? Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então, para que a gente, assim, aproveite e tenha entendimento do que Jesus quis deixar para nós de ensinamento no momento que ele proferiu e organizou essa parábola. Ele falou no momento em que os fariseus sempre questionavam o porquê que ele andava com os pecadores, com os cobradores de impostos, com aqueles desvalidos que viviam em torno do sinédrio, que eram pessoas sem importância. E aí ele colocou essa parábola. Então, para a gente extrair melhor, a gente precisa se distanciar do que são os nossos conceitos hoje. Quais são os nossos protocolos sociais, quais são as nossas regras, que de maneira que a gente se posiciona socialmente e até dentro de uma própria religião. Se distanciar disso, porque a gente vai punir ali esse filho, e retornar a 2000 anos. Entender os costumes daquele tempo, o que era regra, como era a organização social e religiosa da humanidade naquele tempo, para que a gente possa entender essa parábola. No Livro dos Espíritos, na questão 627, é colocado que Jesus ele usava as parábolas, assim com alegoria, para ele passar as leis divinas, as leis do amor. Ele aproveitava aquele costume daquele tempo, como aquela sociedade se organizava, e ele trazia assim esse ensinamento mais perto para o entendimento daquele tempo. Mas mesmo assim havia pouco entendimento. Então, a gente nessa situação,
a gente vive ali, as famílias viviam numa aldeia e ali a base era pequenas propriedades, onde existia a criação de animais, culturas pequenas, e as aldeias eram muito pequenas, a cidade era muito pequena. Então, a unidade da família se consolidava dentro de uma propriedade agrícola. Ali era colocado o pai, o ancião, a autoridade máxima. Ali o pai junto com os filhos. E assim se formava aquela sociedade. Então veja bem, Jesus trouxe como referência o pai que era dono de uma pequena propriedade. E esse pai foi pedido para ele, o filho chegou e falou: eu quero a minha parte. Era inconcebível naquele tempo um filho pedir a parte, porque a família se organizava ali dentro daquele contexto. E aí Jesus traz dentro da parábola um pai que falou: tudo bem, você está querendo a sua parte? Eu vou lhe dar a sua parte. Trazendo ali a figura de um pai que deu a ele o livre-arbítrio. E assim é o nosso Pai. Ele nos dá a todo momento o poder de escolha. Deus, Ele não nos obriga a fazer absolutamente nada. Nós somos livres do nosso próprio destino. Evidentemente que chega um momento que a lei de ação e reação se consolida. Então, esse pai deu para esse filho a oportunidade de viver a sua vida. Deu o livre-arbítrio, deu o poder de escolha, e esse filho é colocado que se distanciou, foi para um país bem longe dali. E ali Jesus nos deixou esse ensinamento. Ele saiu para viver somente o eu, o meu prazer, e se distanciou das leis de Deus, das leis divinas, das leis do amor. E ali esse filho viveu a vida como ele queria, como muitas vezes nós também fazemos. A gente sabe que tem ali caminhos que a gente precisa seguir, mas muitas vezes a gente busca o prazer imediato. Às vezes até por orgulho, até por indisciplina mesmo, por vaidade, e assim, quando nós nos afastamos daquilo que foi proposto por Jesus, a gente se afasta da casa do Pai, a gente vai viver a vida que nós fizemos, as nossas escolhas, mas as consequências muitas vezes chegam. E esse filho perdeu tudo e lembrou de quando ele vivia junto com seu pai. O seu pai, que era soberanamente bom e justo, como Jesus quis deixar ali nessa passagem, ele fornecia pão para os seus servos todos os dias e ele ali passando fome, porque naquele lugar que ele estava não existia esse tipo de generosidade. Então ele resolve que ele vai voltar, mas ele não tem a pretensão de voltar como filho, mas voltar como servo. E aí novamente Jesus deixa a lição. Um ancião naquele tempo, ele tinha como modelo, ele precisava ter como modelo o andar comedido, mostrava a sua sensatez, a sua tranquilidade no agir. E aí
Jesus coloca dentro da parábola que esse pai saiu correndo ao encontro do filho. E o que ele nos deixa de mensagem? Que Deus, nós, somos todos filhos de um mesmo Pai. Que o momento que nós temos o discernimento de que nós erramos e vem o arrependimento, é o primeiro passo para o perdão. Veio o arrependimento, ele já sofreu as consequências da sua escolha e ele retorna à casa do pai. Então esse pai foi abraçá-lo amorosamente, que também não era a figura de Deus naquele tempo. Dentro dos costumes, a visão de Deus naquele tempo era de um Deus punitivo. Então veja bem, Moisés deixou as escrituras, todos os profetas, e ele foi interpretado de uma forma, e a imagem de Deus para a humanidade daquele tempo era de um Deus punitivo. E foi exatamente isso que Jesus quis deixar naquela parábola. Eu convivo com os doentes, os desvalidos, porque no nosso Pai é soberanamente bom e justo e acolhe todos os seus filhos. Então, desta forma, esse filho foi abraçado. E quando o pai pede que traga as vestimentas, o anel e as sandálias, naquele tempo os servos não andavam de sandálias, somente os filhos. Trouxe o anel da família, o que ele quis dizer? Você está arrependido? Eu recupero você. Você tem novamente a confiança de toda a aldeia. Então ele recuperou este filho. Ele disse: você pode voltar à casa do seu pai, você está em plenas condições de você, agora, nesse momento, reparar todos os seus erros. Ele se arrependeu, ele estava espiando, e o momento de se arrepender. Porque muitas vezes, quando nós tomamos uma atitude intempestiva, quando a gente comete um erro, porque a gente só pensa em nós mesmos, no eu, é o meu desejo que vale, é minha vaidade que vale, é minha dignidade que vale, eu não erro sozinha, eu prejudico todos aqueles que estão em torno. Então, ele veio e o pai falou: você vai ser reinteirado e você vai reparar o erro, porque toda a aldeia sofreu a consequência do erro daquele filho. E assim, esse filho foi e chegou e o pai festejou. E nesse festejo a gente precisa entender que Jesus quis deixar a mensagem que, mesmo quando erramos e nós nos arrependemos e voltamos à nossa essência, nós estamos sempre sendo recebidos pelo plano maior. A espiritualidade se alegra, ela acolhe aquele que deseja ser salvo. E é isso que nós vivemos hoje. É isso que nós vivemos hoje. É essa missão também de acolhermos todo aquele que erra. Não ser conivente, mas ser compreensivo e ser misericordioso. Jamais conivente com o erro. Porque muitas vezes esse filho só se arrependeu quando ele sofreu as consequências do próprio erro. Então Deus não quer que a gente sofra as consequências, que a gente sofra, que a gente sinta dor
por vaidade dele. Mas ele entende, ele sabe que nós aprendemos muitas vezes através da dor. E ali chegou o filho mais velho. O filho primogênito naquele tempo, ele recebia uma parte até maior do que os outros filhos. Ele tinha como função apaziguar aquela situação. E ele não. Ele ali se colocou como eu atendo todas as expectativas desse Deus, porque eu estava ali por medo, e eu não recebo nada em troca. Quantas vezes a gente fala, meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso? Então esse filho mais velho também, ele errou muito, porque ele deixou que a vaidade dele, como se falando, eu estou aqui trabalhando para você o tempo todo e você não mata nem um cabrito para mim? Então veja aí a inveja, a maldade. Se somos filhos todos do mesmo Pai, somos todos irmãos. E ali é que Jesus também deixou mais esse ensinamento nessa parábola, desse filho orgulhoso, que não era filho, era servo, porque ele queria receber o pagamento. E a nossa missão, enquanto filhos de Deus, é sermos realmente filhos e não servos, né? A gente não está esperando algo em troca. Aquele filho que entende que a misericórdia de Deus sempre nos acolhe da maneira que é necessária. Embora a gente não entenda num primeiro momento, embora a gente se ressinta como o filho mais velho, mas que nós somos filhos desse Pai. E é como ele colocou no final da parábola. O que é meu é teu. O que é de Deus é nosso. Estamos nessa jornada para crescermos espiritualmente. Nessa oportunidade bendita de estarmos aqui, chegando o mais próximo que a gente possa do ensinamento de Jesus. Vamos conseguir nessa encarnação? Não. Mas façamos a nossa parte, façamos o nosso melhor. Ninguém veio a passeio. Todos nós viemos para o trabalho, para a labuta, para entender que lidar com as nossas más tendências é o mais difícil. Às vezes a gente pensa que é lidar com os defeitos do outro, mas não. Somos nós. Cada um tem uma fragilidade, como Jesus colocou nessa parábola. O filho mais velho tinha uma fragilidade, o filho mais novo, e todos nós, uns mais, outros menos. O nosso desafio é olhar para dentro de nós diariamente. E assim, vem um pensamento que a gente entenda. O que esse pensamento está me mostrando que eu preciso mudar? Que padrão vibratório eu preciso alterar para melhorar a minha vida, os meus sentimentos e os meus pensamentos? Aí eu vou ler só o finalzinho de novo, que é assim. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E assim todos nós. Nos perdemos em determinadas situações, mas o importante é que nós estejamos atentos. Em que momento que eu me perdi para que eu possa encontrar o caminho novamente? E, como eu disse, é uma parábola do filho pródigo. Eu acho que é uma das parábolas mais ricas que Jesus proferiu e que a gente possa levar isso para a nossa rotina, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, que a gente reflita
que algumas vezes nós somos o filho mais novo e algumas vezes aquele filho mais velho, e que a gente precisa encontrar esse caminho para sermos filhos de Deus e não seus servos. Então, vamos fechar os olhos novamente, agradecer essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, que possamos a cada dia buscar, bem no início do nosso dia, o propósito de nos tornarmos pessoas melhores, estarmos abertos à intuição, que sempre a espiritualidade amiga nos traz, que possamos ter a hombridade de nos arrepender dos nossos erros, de retomar os nossos caminhos em busca do nosso aprimoramento moral, do nosso aprimoramento espiritual. E que tenhamos uma semana abençoada e que possamos estar aqui na próxima semana para mais uma reflexão. Que Jesus nos acompanhe, que assim seja, graças a Deus.